O pântano é fonte de reprodução do mosquito. Com a época da chuva, a probabilidade de haver água parada no quintal e perto das casas é cada vez maior. Repara, o mosquito precisa desse local para reproduzir. Por isso, há toda a necessidade de eliminarmos tudo que possa acumular água por vários dias perto das nossas casas. Se tiver alguma dificuldade para eliminar esses focos de mosquito, peça ajuda aos técnicos de saúde que se encontram em todos os postos de saúde do país para colocarem no local produtos que matam o mosquito. Colabore com os agentes de saúde no combate aos mosquitos nos pântanos. Boa noite, começa agora mais uma edição do Telejornal. 72 horas depois do Presidente da República declarar que São Tomé e Príncipe não procedeu ao reconhecimento da soberania da República do Kosovo, a Presidência da República volta a esclarecer o caso Kosovo, desta vez pela voz do seu assessor diplomático, Paulo Jorge. Como é do conhecimento público, o Partido Ação Democrática Independente emitiu ontem um comunicado a propósito do processo de reconhecimento da República de Kosovo que foi feito pelo 14º Governo Constitucional. Porque esse comunicado incorre em algumas imprecisões, muitas inverdades e certas desconformidades constitucionais, para já não falar nos impropérios dirigidos ao Presidente da República, cumpre esclarecer o seguinte. O comunicado refere, em primeiro lugar, que o Presidente proferiu um decreto presidencial desreconhecendo o reconhecimento, passe a cacofonia, que o Governo havia realizado. Cumpre esclarecer, e isso é uma questão de facto, que o Presidente não emitiu nenhum decreto presidencial. Como é do conhecimento de todos, o Presidente emitiu um comunicado esclarecendo tudo o que havia para esclarecer a propósito desse processo. E o comunicado é muito claro. Em momento algum, o Presidente procede a um ato de não reconhecimento porque não admite sequer que houve reconhecimento. Portanto, não havia nada para anular porque a resolução do Conselho de Ministros sobre essa matéria é inválida, porque não prosseguiu todos os procedimentos constitucionalmente estabelecidos. Se não vejamos, o ato de reconhecimento de um Estado soberano por parte do nosso país é competência da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Isso significa que essa competência é competência do Estado santomense. Em matéria de relações internacionais, mesmo após a revisão de 2003, é do conhecimento público, não há nenhum cidadão santomense, por mais iletrado que seja, que não saiba que nessa matéria existe aquilo a que nós convencionamos chamar competência partilhada entre o Governo e o Presidente da República. E o que se passou neste processo, e que penso que já ser de domínio público, é que o Governo adotou uma resolução. Nessa resolução dizia que procedia ao reconhecimento internacional de um Estado, no caso a República do Kosovo, e ficou-se por aí. Em momento algum instou o Presidente da República a pronunciar-se sobre esse assunto. O comunicado diz ainda que o Governo teria agido dessa forma porque entende que tinha competências para o fazer, porque conduz a política externa. Bom, então aí temos uma contradição com o próprio texto da resolução. O quadro aí vem dizer agora contradiz
flagrantemente o que está na resolução. Porque a resolução, em fine, portanto, na sua parte final, diz que posteriormente seria enviada aos órgãos competentes, refira-se a expressão órgãos competentes, portanto, reconhecendo competência a outros órgãos, que não a si próprio, o Governo, para ratificação e aprovação e promulgação. Devo dizer até que o texto da resolução vai mais longe do que o exigido constitucionalmente, porque o Governo referia-se aí a ratificação e promulgação, o que sugere que o Governo entendia que este texto deveria ir, inclusive, à Assembleia, porque se fala em ratificação, significa que deveria ir à Assembleia, porque só a Assembleia aprova textos para ratificação. Portanto, não se compreende como é que um Governo que, de per si, adota uma resolução em que afirma que essa resolução será posteriormente enviada aos órgãos competentes para ratificação e promulgação, não o faça e venha agora dizer que tinha competências para não o fazer. Mas essa é uma contradição que só o ADI pode explicar. Por outro lado, e uma enorme falsidade, foi referir que o Presidente da República tinha conhecimento de todo este processo e que aquiesceu. Aquiesceu significa que deu o seu consentimento ao processo. Ora, isso é completamente falso. O Presidente da República teve conhecimento oficioso, como todos os santomenses, aliás, na medida em que o Governo, na altura, deu nota pública de que tinha reconhecido o Kosovo, e desde essa altura que o Presidente da República instou o Governo a que lhe enviasse toda a documentação atinente a esse reconhecimento para que pudesse agir em conformidade. Fê-lo numa primeira fase informalmente, aguardou serenamente que lhe fosse enviada essa documentação, o que não veio a acontecer. Ainda assim, o Presidente da República, com toda a humildade democrática, solicitou por escrito, e tenho aqui a prova, solicitou por escrito ao gabinete do Primeiro-Ministro, através dos canais institucionais que então estavam instituídos, isto é, entre a Casa Civil e o Ministério, e o Ministro, Secretário-Geral do Governo, solicitou que lhe fosse enviada essa documentação por escrito, em julho de 2012. Ainda assim, essa documentação nunca foi enviada ao Presidente da República. Por isso, o Presidente da República nunca poderia ter dado consentimento sobre um dossiê que oficialmente nunca lhe foi enviado pelo Governo para o efeito. O Presidente da República não se pronuncia oficiosamente sobre assuntos de Estado, tem uma forma própria de intervir quando se trata de assuntos de Estado. Por isso, instamos o ADI a fazer prova desse consentimento, isto é, desde já estão completamente à vontade para trazer ao conhecimento público o despacho de concordância do Presidente da República em relação a essa matéria. Por outro lado, há uma enorme confusão jurídica conceptual entre no que se traduz o reconhecimento internacional de um Estado por outro. Lida a resolução, até parece que o governo anterior entendia que o reconhecimento internacional de um Estado pressupõe um acordo internacional, o que não é o caso. O reconhecimento internacional de um Estado por outro é um ato unilateral do Estado, não pressupõe nenhum acordo. E é esse ato unilateral que, à luz da nossa Constituição, tem que ser precedido de uma concertação política entre o Governo e o Presidente da República para depois ser expresso internacionalmente. Porque senão, vejamos, alguém perceberia que num país em que o Presidente da República é o representante do Estado nas relações internacionais, perante quem o Ministro dos Negócios Estrangeiros despacha semanalmente, diretamente com o Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros despacha sobre assuntos ligados, obviamente, à diplomacia, à política externa, à política internacional. Alguém perceberia que num país com este enquadramento constitucional fosse possível que um órgão de soberania, no caso o Governo,
procedesse a um reconhecimento internacional de um Estado sem o envolvimento do Presidente da República, isso passaria pela cabeça de alguém? Não é de todo possível. E aqui não se trata só de uma flagrante violação do estipulado na Constituição e nas práticas constitucionais já estabelecidas desde que nós fizemos a transição para a democracia, portanto, desde 90. Não é só isso, é uma questão de sensatez, é uma questão de bom senso. E o bom senso deve presidir sempre às nossas decisões, porque nós não somos obrigados a conhecer as leis e muito menos todas as leis. Eu próprio sou jurista e a maior parte das leis não as conheço de certeza, mas quando tomamos decisões, se nos ungirmos antes de bom senso, a probabilidade de violar a lei é mínima, porque a própria lei é sensata. Portanto, temos que presidir sempre os nossos atos com bom senso, temperá-los com bom senso. Por fim, há também desonestidade quando o comunicado tenta meter no mesmo saco este pretenso reconhecimento de Kosovo com os reconhecimentos do Sudão do Sul e do Conselho Nacional de Transição Líbia. Bom, Sudão do Sul é um país africano, membro da União Africana. Nós temos, já há muitos anos, estabelecido como um dos eixos da nossa política internacional, que reconhecemos todos os países membros da União Africana, inclusive, desde que somos membros, que nós próprios concorremos para a sua adesão à nossa organização continental. Portanto, esse tipo de reconhecimento é um reconhecimento pacífico e é um reconhecimento que não decorre de nenhum formalismo especial. Porque uma coisa conduz à outra. Se é membro da nossa organização continental, automaticamente está reconhecido por nós. O Conselho Nacional de Transição Líbio era, para todos os efeitos, um governo de transição, não era um país, não estava aqui em causa o reconhecimento da Líbia, mas sim de um órgão político de transição na Líbia e que também não requeria nenhuma especificidade especial para o seu reconhecimento. São coisas completamente diferentes e só se deve comparar o que é comparável. Há referências também a parceiros do Ministério dos Negócios Estrangeiros que apontariam para esse reconhecimento do Kosovo. Bom, devo dizer que pessoalmente só conheço um e que não ia nesse sentido, embora não fosse uma questão determinante, porque, como já disse desde o início, a questão de fundo, a questão material, nunca foi discutida. Nunca foi discutida se é da conveniência do Estado de Santo Tomé se reconhecer ou não reconhecer o Kosovo. Porque essa que era a questão que o Governo devia trazer ao conhecimento do Presidente da República para se poder pronunciar, nunca foi trazida ao conhecimento do Sr. Presidente da República. Por fim, em relação aos impropérios que foram dirigidos mais uma vez ao Presidente da República, é óbvio que o Presidente da República não baixa a esse nível de linguagem, mas sempre vai dizendo que os santomenses podem contar com o Sr. Presidente da República para plantar todas as árvores de fruto necessárias para que o nosso país se desenvolva. Mas tenha no Presidente da República uma intransigência firme, repito, firme, para que este país se transforme numa república de bananas. O primeiro-ministro santomense encontra-se em Libreville, Gabão, onde representa São Tomé e Príncipe na cimeira da CEAC, Comunidade Económica dos Países de África Central, para debater a situação prevalecente na República Centro-Africana. Gabriel Costa, que viajou hoje à capital gabonesa, deverá regressar amanhã ao país. Arrancou hoje no distrito de Cantagal o inquérito de levantamento de todas as espécies de biodiversidade existentes em São Tomé e Príncipe. Com a duração de um mês, o inquérito visa recolher subsídios para a elaboração de uma política mais eficaz para a proteção das espécies. Geralmente, o tempo que havia mais peixe, mais peixe é garvana. Garvana sempre há mais peixe.
mar mais peixe. E tempo agora e depois é muita chuva, e quando o mar mexe, depois o mar fica suja, não há possibilidade de fazer pesca, porque não há forma de fazer pesca, porque o mar está toda suja. O mar está a remexer, não dá para pescar. Tem sido assim um pouco por todo o distrito de Cantagalo. A população tem sido interpelada pelas equipas de inquiridores que estão a percorrer o distrito para fazerem um levantamento de todas as espécies da biodiversidade existente neste local. E nós pretendemos apanhar toda a biodiversidade no que diz respeito à biodiversidade do ecossistema marinho, ecossistemas florestais, ecossistema das águas interiores e também da agropecuária. Portanto, esta é uma atividade que nós temos um grupo de inquiridores que vão conversando com a população e não temos pergunta estruturada, mas vão conversando com a população para saber concretamente as alterações que o ecossistema tem sofrido, as alterações positivas, quer seja negativa, de modo a termos subsídios suficientes para implementar aquilo que nós entendemos que seja o nosso plano de ação. Que consiste sobretudo na elaboração de estratégias para travar o estado da degradação dos ecossistemas. No que diz respeito ao ecossistema, algumas espécies têm vindo a desaparecer. Nós temos que acautelar-nos para tomar medidas em que essas espécies não continuem a desaparecer a velocidade galopante como tem vindo a acontecer. No que diz respeito a derrubos das árvores, nós também temos que trabalhar junto aos indivíduos que trabalham nesta, porque nós temos a questão, para além destes ecossistemas que eu referi, é preciso falar da questão socioeconômica, nós também vamos trabalhar do aspecto social, isto é, as vantagens, as pessoas que vivem e dependem totalmente dos ecossistemas, temos que ver quais são as alternativas para essas pessoas e a questão da sensibilização para essas pessoas. O inquérito irá percorrer todo o país e tem como público-alvo as comunidades costeiras do interior, bem como as pessoas que vivem perto do Parque Natural. Quero fazer apelo à população para que colaborem conosco, porque esta é uma matéria fundamental, porque todo ser humano vive e depende do ecossistema. O ecossistema faz parte do ser humano, e o ser humano é parte do ecossistema. Nosso habitat, a nossa alimentação, a água que nós usamos, tudo isso é derivado da biodiversidade. Portanto, nós gostaríamos de fazer um apelo à população que colaborasse conosco nesta ação. A equipa irá deslocar-se esta sexta-feira a Cauê e no sábado estará de novo em Cantagalo. Dentro de 30 dias, os moradores de Potopotó poderão contar com um balneário público. A primeira pedra para a construção da referida infraestrutura foi lançada hoje pelo vereador da Câmara Distrital de Água Grande. No meio de várias necessidades, Potopotó vai contar pela primeira vez com um balneário público. De acordo ao levantamento realizado pela Associação dos Moradores Locais, este bairro da capital precisa de pelo menos 3 balneários públicos deste tipo. Mas, por agora, a Câmara Distrital de Água Grande assumiu construir um. A Câmara tem vindo fazendo uma parceria com a Associação dos Moradores de Potopotó, e assim eles fizeram esse pedido de construção de um balneário público, tendo em conta que algumas pessoas defecam a ar livre e usam a parte litoral, ou posso dizer a praia, para defecar, e isso traz uma contaminação para a saúde e não só. E hoje viemos fazer lançamento da primeira pedra para a construção do balneário público. Com um orçamento avaliado em 80 milhões de dobras, a infraestrutura que, segundo os moradores, faz muita falta na zona de Potopotó, deve estar concluída dentro de um mês. Nós estamos a ver que balneário é urgente, porque a população vive em defecar no ar lento, isso é perigoso, por isso que nós sempre atacamos a Câmara para ver se metesse esse primeiro balneário, mas além poderão pôr mais os outros. Pior do que pensar no desenvolvimento hoje assim, porque ainda outros estavam a falar da latrina e nós pensamos que no pleno século XXI já não podemos fazer uso da latrina. No quadro do projeto de desenvolvimento social desta localidade, a construção de uma creche surge como a segunda prioridade e, para tal, o principal bloqueio tem sido a questão de um espaço para erguer a referida infraestrutura. Ligado ao jardim, nós também temos parceria com a Câmara, mas a nossa madrinha que é Maria das Neves.
São essas pessoas que estão mesmo à espera, assim que houver o espaço, que é para atacarem. Aqui em Potopotó tem muitas crianças que é para pôr no jardim, mas não encontra lugar. Isso está aqui fechado. Fechado a apodrecer, em vão. Nós queremos que os grupos que fizeram da entrega-chave para ser jardim ou sério, como dizem. Moradores de Potopotó reclamam jardim de infância e estrada no dia em que foi lançado na zona a obra para a construção de um balneário público. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo fez hoje a entrega de 7 contentores de lixo à comunidade de Ribeira Afonso. São contentores fixos que vêm substituir os móveis já existentes no local. Aleixo Pires, presidente do Poder Local de Cantagalo, foi quem fez a entrega oficial desses contentores de lixos mais duráveis para a comunidade de Ribeira Afonso. Com o tempo vai-se ganhando experiência. Isto porque os contentores fixos, da forma como eles são vandalizados, pelos animais principalmente, que deitam ao chão e os lixos ficam todos, então nós não estamos em condições de estar sempre a pôr contentores fixos, porque o país não existe, temos que ficar à espera de alguém que venha nos ofertar e dentro do momento não vai haver, então entendemos, tendo em conta que a nível da Ribeira Afonso, como é que o lixo é tratado. Por vezes faz-se a limpeza, passando meia hora já existe lixo e esse lixo fica no chão. E podemos encontrar os porcos, as ovelhas, as cabras, os cães por cima desse lixo e fica feio. Então entendemos, a Câmara entendeu é que fazer esses contentores fixos, onde os lixos ficam armazenados, a equipa quando vem é só com um gancho retirar os lixos aí e acho que dá uma melhor entendimento de salubridade. Foi isso que o pensamento que nós fizemos e achamos, pelo menos agora, que nós possamos e não pensar mais em pôr os contentores fixos, porque nós não temos apenas um contentor no armazém e estamos a ver o que é que vamos fazer com o lixo de Ribeira Afonso. Então surgiu a ideia, então essa ideia realmente foi boa, eu acho que boa, que hoje temos um local para estar o lixo. O que devemos fazer é, na devida hora, estar sempre a remover este lixo. Eu, em nome da população de Ribeira Afonso, devo agradecer a iniciativa do presidente da Câmara, uma vez que os nossos lixos não tinham o lugar certo, porque era só jogado ao ar livre, sem um lugar adequado. Hoje, graças à ajuda do nosso presidente, temos esses contentores fixos com o objetivo de meter o lixo. Anteriormente, nós não tínhamos esses contentores, uma vez que já chegou aqui, então nós, como residente da Ribeira Afonso, faremos todos os possíveis para que esses contentores estarão bem tratados, a ponto de ter uma durabilidade longa. Foram 8 dias de trabalho para a construção desses contentores fixos. Uma obra que custou à Câmara cerca de 70 milhões de dobras. Celebra-se hoje o dia do padroeiro da vila de Ribeira Afonso, Santo Isidoro. É considerada a maior festa religiosa do país, fez reunir nesta zona do distrito de Cantagalo fiéis católicos vindos de diversas partes do país. Hoje é o dia do padroeiro da Ribeira Afonso. Santo Isidoro é considerada a maior festa religiosa do país. Os fiéis católicos, vindo de diversas localidades do país, incluindo cidadãos estrangeiros, deslocaram-se à vila de Ribeira Afonso para assistir à tradicional missa do Santo Isidoro. Como é que chama? Chamo Feliciana. Vem aqui todos os anos? Não, esse ano que vi. Por que vem só este ano? Só porque eu fiz 50 anos, eu sou gêmeo, eu e meu irmão vivem no Guadalupe. Ele fez missa lá em Guadalupe, eu sozinho aqui vim para aqui. Como eu cheguei aqui, eu já cheguei tarde, não deu para poder fazer missa, mas assisti missa. E o que acha desta festa de Santo Isidoro? Para mim, eu acho que é uma boa festa, uma boa ideia, boa festa. Esse ano tem muito movimento na missa, está tudo bem, graças a Deus. E vem aqui todos os anos? Venho. Por quê? Porque eu gosto, é um distrito que é na Chinele, também fui natural daqui, eu gosto. A minha vinda a Santo Tomé fazer a festa de Santo Isidoro é seguir um pouco o ritual da tradição, porque, pronto, tenho uma tia que é uma pessoa muito pegada a mim, ela fez questão de receber e também fizemos questão junto a receber, muito embora distante, mas eu acredito que um pouco da colaboração que vou dar, talvez é bom, porque eu conheci, não conheci Santo Isidoro, mas conheci a realidade do Ribeira Afonso.
com a minha idade infantil, quando eu ainda era um menino. O meu tio trabalhava nos Correios, passávamos aqui, todas as festas de Ribeira Afonso passávamos com ele. Então quis acompanhar esse processo neste preciso momento, porque depois, no ano passado, quando cá estive, vi o cenário e adorei. Adorei o cenário. Então fiz questão também de participar junto ao pessoal, dar o meu melhor, para ver se a gente consiga ajudar também essas, quem sabe, daqui para o futuro, uma pouca contribuição nossa e uma outra contribuição do outro lado, ajuda a melhorar essa festa de Santo Isidoro que todo mundo adora. A festa, cujo ponto mais alto será este fim de semana, cuja passagem de testemunho para os novos juízes, para a comissão organizadora, tudo está a postos para a boa realização da festa. Neste momento, os preparativos estão mesmo bem, graças a Deus, porque já conseguimos organizar o espaço onde vai receber as pessoas, e já conseguimos organizar o espaço também onde vai decorrer a missa, que é a paróquia mais a barraca que nós preparamos, e está correndo bem, graças a Deus. Santo Isidoro, celebrado uma vez mais pelos fiéis católicos na vila de Ribeira Afonso. Os idosos do Centro-Dia Padre Silva de Ribeira Afonso foram hoje beneficiados com uma refeição quente, uma iniciativa da proprietária da charcutaria Eleonor. O almoço coincidiu com o dia dedicado à festa do padroeiro desta localidade. Um gesto de solidariedade da proprietária da charcutaria Eleonor para com os idosos da vila de Ribeira Afonso. Em primeiro lugar, porque sou juíza, não é, aqui de Santo Isidoro. Em segundo, porque eu, o ano passado, fiz algumas doações aqui nessa zona. E na altura eles diziam que uma das coisas que lhes fazia falta era uma refeição quente. Aquilo ficou resistado, não é? E com o facto de eu ser juíza, aproveitei realmente concretizar os sonhos deles e também o meu. Se todos nós pudermos fazer um pouco, não é? Eu acredito que é um grão de areia, mas uma gotinha, não é? Enche o copo. Portanto, eu tive essa iniciativa. Se os outros também tiverem, nós estamos a minimizar, porque eu sei que aqui a Santa Casa da Misericórdia é que ajuda e penso que algumas pessoas individuais é que fazem, portanto, ajuda aqui os velhos. Mas se todos nós pudermos, nós sabemos que estamos a ver uma crise terrível. Portugal que dava apoio já não dá tanto, não é? Então, por que não nós pudermos fazer um pouco? Eu fiz, por acaso, por coincidência, porque sou juíza, fiz. Mas eu acredito que há muita gente aí de boa vontade, acredito que sim. Eu penso que depois de uma iniciativa, os outros farão também. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, tendo em conta que isso vem representar menos um custo num dia de festa para nós e principalmente por ser uma festa aqui da comunidade, que é do Santo Isidoro. Quer deixar algum apelo já então para outras pessoas? Sim, pessoas com bom coração, pessoas benévolas que queiram fazer o mesmo, dar um dia diferente, proporcionar um dia diferente aos idosos aqui da Ribeira Afonso ou mesmo ao nível do distrito de Cantagalo. Nós aqui no Centro-Dia Padre Silva estamos de portas abertas. Para estes idosos foi um dia diferente e agradeceram pela iniciativa. Uma voz que a atividade, se a voz que gosta? Gosta. Não fica contente. Santo da casa do Sam, da piante no calor tungue. A tungue possa fazer aqui. Mas eu pedi isso. Qual que são se fez não é? Jesus Cristo, Santos do Glória. Que tem misericórdia, caso da sal. Não são feito não. Para tudo que a nossa cabeça, tudo também trabalho só para acompanhar. Que é não. Não ficar contente com a de força para a nossa saúde, para não cair. É tudo, obrigada por nos terem acompanhado. Não se esqueça que temos outro encontro marcado amanhã, à mesma hora. Boa noite.